Você é nosso convidado para que juntos possamos, como comunidade de Jesus Cristo, reunida de forma virtual, através do nosso Palavra de Esperança, a podermos assim ter um tempo de ouvirmos da Sagrada Escritura, de também termos momentos de oração e de adoração. Nós, cristãos, precisamos muito orar, ouvir a Palavra de Deus, meditar nela e adorar ao Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para que a nossa vida esteja num caminho que agrada a Deus, para que espiritualmente tenhamos saúde, vigor, esperança e não adoremos falsos ídolos dos mais diversos tipos em nossa vida. Simão Pedro, certa vez, respondeu a Jesus: Senhor, para quem nós iremos? Para quem nós vamos olhar? Onde colocar a nossa fé, a nossa esperança? E ele professou: Tu tens as palavras da vida eterna. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 68. Tu tens palavra de vida eterna. Que essa seja a nossa confissão também no nosso dia a dia. Eu convido a nós orarmos. Amado, santo e justo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, muito obrigado porque Tu chegas a nós para falar, comunicar, proclamar a Tua vontade, a Tua justiça e a Tua bênção. Senhor Deus, recebe a nossa humilde presença, o nosso meditar e a nossa adoração, para que sirvamos somente a Ti e assim estejamos num caminho que é o caminho da vida, o caminho da esperança, do amor, da paz, o caminho, Senhor Deus, da vida plena. Assim nós oramos e pedimos abençoa o nosso encontro contigo e como igreja que virtualmente se conecta desta forma. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queremos, junto com o quarteto, a nossa comunidade, louvar a Deus. Convido a ouvirmos do Santo Evangelho, de acordo com o apóstolo João, capítulo 6, onde nós temos a narrativa de 2 milagres. Eu vou ler o primeiro deles, você pode ler o segundo em casa, fica o meu convite. O Evangelho de João, capítulo 6, começando com o primeiro versículo. Lá diz: Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu o monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a principal festa dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão que estava chegando perto dele. Então Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. E Filipe respondeu assim: Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata, que seria equivalente a mais de meio ano de trabalho. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse:
Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram, havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços de pão que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então, Jesus voltou sozinho para o monte. Até aqui a leitura do Evangelho. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco e iluminem o nosso ouvir a palavra de Deus. Aqui nós temos, então, descrições, relatos de 2 eventos de fato extraordinários, fora do comum, milagres. A multiplicação de pães e peixes, de 5 pães e 2 peixinhos que o menino tinha lá naquela grande multidão de pessoas, 5.000 homens, mais certamente mulheres, crianças. E também, logo após, é narrado que Jesus anda sobre as águas do mar da Galileia, alcançando os discípulos que estavam no barco, indo para o outro lado deste mar, que tinha em torno de 13 quilômetros de extensão. Nós queremos hoje não nos deter aos detalhes especificamente de cada um desses milagres, atos extraordinários, mas nós queremos nos perguntar qual o objetivo de Jesus ao realizar estes e tantos outros milagres que estão registrados nos 4 evangelhos. Jesus deixa bem claro de que o seu objetivo, o seu propósito não era impressionar pessoas com tais atos, tais milagres. Jesus deixa muito claro que o desejo dele não é que as pessoas venham atrás dele porque estão impressionadas. Tanto é que no texto que nós lemos, no final dele, diz que as pessoas queriam levar Jesus à força para coroarem ele o seu rei, porque queriam alguém com tais poderes que fosse capaz de providenciar alimento para todos desta forma. Jesus não aceita, ele não quer ser esse tipo de rei que as pessoas estavam imaginando. 2 coisas podemos tirar. A primeira delas, especialmente em relação à multiplicação dos pães e peixes, é que Jesus de fato mostra compaixão pelas pessoas. Ele se importa, ele olha para elas e vê, essas pessoas estão aqui há bastante tempo, não têm um lugar próximo onde elas possam comer, e Jesus assim também demonstra não só o seu poder, mas também a sua compaixão. E assim ele ensina aos discípulos e também a nós algo muito importante. E em segundo lugar, ao caminhar sobre as águas, naquele momento onde também ventos sopravam, Jesus mostra que ele também tem poder e é rei sobre a criação. Ele dá confiança aos seus seguidores, ele diz: não temam, tenham confiança, creiam em mim.
Então não são os atos fora do normal, esses milagres, que Jesus de fato quer que nos chamem a segui-lo. Esses atos não são normais, eles saem fora das regras da lei da criação, das leis físicas, e eles não são o que acontece em nosso dia a dia, nossa vida diária. Ela é feita de eventos que acontecem dentro das leis físicas, das leis da natureza. O que Jesus deseja, então, é algo diferente. Ele deseja muito mais do que a nossa admiração pela sua capacidade de suprir alimentos e acalmar tempestades. O que é que ele quer com isso? Qual é a resposta que ele deseja de fato? E que ele busca de você, de mim, de todos nós? Ele não quer ser um rei que simplesmente providencia bens materiais para as pessoas, que são buscadas com o intuito simplesmente de terem alguma resposta de oração, especialmente no sentido de prosperidade material. Jesus, ele não está aí para isto. Ele quer ser reconhecido como Rei celestial. Jesus quer ser reconhecido não como um mero rei entre nós, uma pessoa humana que deseja providenciar recursos ou uma vida mais organizada para o seu povo. Ele quer trazer para nós uma nova relação com o Criador de tudo que existe, o Pai Celeste. E assim também trazer para nós uma nova relação entre nós, algo muito maior, algo que tem uma dimensão que abrange todo o nosso ser, toda a existência, toda a eternidade, todo o tempo. Jesus, certa vez, ele disse, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, que o meu reino não é deste mundo. Lá na ocasião, ele estava ali perante Pilatos e as pessoas acusando ele de serem traidor, e ele disse, o meu reino não é deste mundo, desse jeito que vocês imaginam. Meu reino é de outra natureza, uma natureza que perpassa, que engloba o dia a dia nosso, mas que vai além, que perpassa, que tem uma dimensão que é eterna, que encampa tudo que existe, até aquilo que nós não enxergamos. Então Jesus, ele quer trazer o seu reino para dentro da nossa existência, este reino maior, este reino que tem início no coração de Deus, o Criador, e que se estenderá para todos sempre. Nesse sentido, Deus quer que nós tenhamos a sua justiça, que não é uma justiça humana, que inicia com a justiça que Ele nos oferece, por graça. Ele quer nos dar a sua paz, que é uma paz que é muito maior que a nossa, que nós conseguimos realizar ou criar entre nós. Ele quer nos dar uma esperança que nos sustenta no dia de hoje, amanhã, mas que vai muito além, inclusive, daquilo que é o nosso cotidiano, inclusive perante a morte. Ele nos dá uma identidade, Ele nos dá uma vida que será eterna. Jesus quer que nós tenhamos prosperidade, sim. A Bíblia usa um outro termo, que é o termo shalom. Shalom quer dizer ter tudo o necessário. Ter sim o necessário materialmente, ter sim alimento, ter sim um abrigo, ter aquilo que nós precisamos para viver com dignidade. Mas mais do que isso, shalom é também estar bem
com as pessoas, com Deus, com o meio ambiente, estar bem com tudo ao nosso redor, antes e depois de nós. Eu quero finalizar então lembrando que Jesus, nesse mesmo capítulo de João, capítulo 6, ele vai dizer para as pessoas: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim, esse nunca mais terá fome. Jesus sacia a nossa fome existencial da nossa alma, a nossa fome de saber quem nós somos, por que existimos. A fome espiritual que nos move a trabalharmos de uma forma diferenciada, a estudarmos de uma forma também diferenciada, com propósitos não egoístas, a compartilharmos, a termos compaixão, misericórdia, a nos interessarmos, sim, por aqueles que têm necessidades ao nosso redor. E assim como indivíduos, como igreja, como tantos grupos que procuram ajudar pessoas nas suas necessidades, seja com alimentos, roupas ou tantas outras formas, como qualificação para emprego, como oportunidades das pessoas também buscarem a sua dignidade, o seu sustento. Assim também nós estamos procurando seguir esse exemplo de Jesus. Não tememos, porque Ele está conosco, Ele caminha conosco e Ele quer nos ensinar a termos compaixão uns dos outros, a vivermos com confiança, porque Ele, o Deus eterno, nos trouxe para dentro do seu reino. Jesus é o nosso Rei Celestial. Por isso confiamos, por isso temos esperança, por isso também cuidamos uns dos outros. Amém. Convido a orarmos ao nosso Deus. Amado, santo, eterno Deus, Criador de tudo que existe, te bendizemos porque a Tua palavra nos traz esperança, conforto, confiança e também orientação para a nossa vida, seja perante conduta, ética, seja perante, Senhor Deus, aquilo que nós temos para administrar, bens, alimentos, em relação também às outras pessoas. Senhor Deus, nós queremos pedir que Tu nos ilumines no pensar, no agir, para que possamos sermos bons administradores daquilo que Tu nos concedes e também através do nosso tempo, conhecimento, recursos, colaborarmos também com o bem-estar uns dos outros. Senhor Deus, também pedimos que através da Tua igreja, através do testemunho de todos nós, possamos encorajar pessoas a aproveitarem as oportunidades na sua vida, para viverem com responsabilidade, com zelo, aproveitando oportunidades de estudo, de aprendizado, para que também possam, assim, ter da melhor forma possível aquilo que a dignidade pede em termos de alimento, em termos de sustento no dia a dia. Senhor Deus, olha também para aqueles que sofrem, em especial também pela falta de uma boa alimentação, pela falta de roupa, de agasalho, de um lar, conforme, Senhor, as necessidades básicas. Senhor Deus, nós queremos assim colocar também a nossa vida para que em momentos de bonança, como em momentos de dificuldade, de tempestade, possamos ouvir a Tua voz que diz: não temais,
mas sim confiarmos e fazermos o que nos cabe. Juntos nós oramos, intercedendo e agradecendo, com as palavras que Jesus Cristo, teu Filho nosso Senhor, ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Num dos hinos do Inário HPD 1, nós demos a seguinte frase: que eu possa ser um servo bom, piedoso e obediente, que em fidelidade e gratidão te sirva alegre e crente, diz este hino. Convido a recebermos a bênção. O Deus eterno te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus levante o seu olhar sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus te dê a sua paz, que Ele te dê a confiança que vem de saber que tu pertences a Ele, o Deus eterno. Que assim nós possamos viver em confiança e também compaixão, e que possamos ser pessoas alegres, confiantes, crentes em Cristo Jesus. Um ótimo domingo a todos e até o nosso próximo encontro.